Fala, mestres e mestras, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre coisas que eu aprendi durante a minha carreira, né? Eu trabalho com dados há mais de 6 anos, então passei por muitas coisas e o objetivo desse canal principal é compartilhar essas coisas com vocês, os aprendizados, os erros, os acertos, para poder ajudar vocês na caminhada de vocês, seja você na lista de dados ou você ali no processo de migração para análise de dados. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma questão que é uma questão que pode estar pegando você nesse momento e está muito relacionada à ansiedade, né? A gente consegue hoje entender que a gente está inundado de informação. Então, hoje a gente consegue informação em qualquer lugar. Se a gente quiser estudar uma ferramenta X ou Y, a gente consegue ir para o YouTube, a gente consegue ir para o Google, a gente consegue ir para o chat GPT. Então, teoricamente, né, seria muito fácil se tornar analista de dados. Afinal, eu conseguiria fazer vários cursos ali rapidamente, ou enfim, demorando o tempo que fosse, mas conseguiria fazer vários cursos, ter acesso a várias ferramentas, a vários frameworks, e eu me tornaria analista de dados. E o meu processo de migração, ele entrou muito nesse ponto de estar inundado por muita informação. E por incrível que pareça, né, isso mais me atrapalhou do que me ajudou no meu processo. Então, o que me fez migrar para a área de dados foi muito mais ter clareza do que ficar imerso, inundado nesse tanto de informação. Eu acho que você pode ter passado por isso, pode estar passando por isso no momento, porque em contrapartida ali do que a gente tem de muita informação, quando você está num processo de migração para a área de dados, você sente muito uma coisa chamada ansiedade. E a ansiedade, ela vem através de querer aprender tudo de uma vez só, e se comparar com outras pessoas. Então acontece muito, a gente entra no LinkedIn, a gente vê uma pessoa postando: "Ah, aprendi SQL, aprendi Python, aprendi R, aprendi estatística avançada, eu estou agora com Power BI". Enfim, várias e várias e várias ferramentas e você começa a pensar: "Cara, eu não sei metade disso, então logo eu não vou conseguir migrar para a área de dados, eu não vou conseguir trabalhar com dados, porque eu não tenho metade dessas ferramentas". E o que é que essa ansiedade, o que é que esse pensamento faz mais do que qualquer coisa? Te paralisar. Isso aconteceu muito comigo, de começar a ver as pessoas postando no LinkedIn, de começar também a achar que para entrar na área de dados, que para ser de fato um analista de dados, eu precisaria saber todas as ferramentas, dominar todas as ferramentas e ser como as pessoas que eu vi ali no LinkedIn, ou é o ideal que eu tinha ali de um analista de dados ou de um cara que de fato consegue migrar para a área de dados. E eu falo como um cara que veio lá da contabilidade, né, eu era auxiliar de administrativo na parte de contabilidade, estava perdido ali no meio de dados. Eu imagino que a sua história seja parecida com a minha, né. Então eu fiquei muito nessa questão, nesse limbo, né, paralisado com essa história de comparação, com essa história de que eu precisava aprender ferramenta, precisava aprender mais e mais ferramentas, e aquilo me paralisava muito mais do que me ajudava. Começava a estudar uma ferramenta, fazia ali uns cursos, fazia ali uns exercícios e tudo mais, mas já parava, porque eu tinha que estudar outra, porque outra pessoa tinha me dito ali, eu tinha visto no LinkedIn, tinha visto em qualquer lugar, que outra pessoa estava estudando outra ferramenta, que seria a ferramenta do momento. Então, se tem uma coisa que eu percebo que me atrapalhou, foi não ter exatamente essa mentalidade. Que é muito importante a gente entender, pessoal, como eu já falei no início do vídeo, que as informações, elas vão cada vez mais estar presentes na nossa vida em maior volume, em maior quantidade, e principalmente quando a gente está nesse processo de migração, ou mesmo quando a gente é analista de dados já, como é o meu caso, e procura sempre progredir, evoluir, é muito importante que a gente consiga ter passos simples e claros na nossa mente do que a gente vai seguir na nossa carreira. Isso vale, como eu já falei, para analista e para quem está migrando, que está querendo migrar para a área de dados. Então eu passei meses, talvez um ano nessa história de ansiedade, nessa história de me comparar com as outras pessoas, e isso me atrapalhou muito. Eu não quero que vocês passem por isso que eu estou contando aqui a minha versão, né, a minha história, para vocês entenderem como isso pode atrapalhar vocês. E como isso me atrapalhou, eu poderia ter evoluído muito mais dentro da área de dados, nesse mesmo período de tempo, se eu tivesse tido a questão da mentalidade, de entender onde eu quero chegar, de entender que eu preciso fazer as coisas passo a passo. Ah, Ricardo, como é que eu faço para poder vencer essa ansiedade e focar? Caso você esteja nessa mesma etapa que eu estive, há um tempo atrás. A primeira coisa é ter um objetivo claro. Você precisa montar um roadmap de estudos? Claro. Se você tiver alguma dúvida, não tiver por onde começar,
Coloca aí nos comentários, eu posso responder teu comentário ali com um roadmap que eu acho legal para você iniciar de acordo com a tua história, com o teu background. Mas é ideal que você tenha um objetivo claro de estudos. Escolha uma ferramenta, foque nessa ferramenta ou no conceito que seja e termine ele de ponta a ponta. Ah, Ricardo, eu vou começar a minha trajetória de estudos com Power BI, porque eu vi que é uma boa ferramenta para iniciar. Sim, é uma boa ferramenta para iniciar. Óbvio, você ter isso traçado como objetivo, estudar Power BI de ponta a ponta até você conseguir fazer um projeto. Porque pensa comigo, se você começa a estudar uma ferramenta, digamos que seja o Power BI, e você não consegue nada palpável ali no final desse teu estudo, você vai ficar com o sentimento de que você não sabe a ferramenta ou que aquilo está meio incompleto na sua mente. Então você vai pular para uma outra ferramenta, um SQL, que seja, sem ter a segurança ali mental de que você é uma pessoa que sabe Power BI minimamente. Então é muito uma questão mental também, né, de você estudar o Power BI como uma primeira ferramenta, se for o seu caso, começar a criar os seus projetos ou criar o seu primeiro projeto, ter um produto claro ali do que você está estudando, para aí sim você migrar para uma outra ferramenta, porque você vai com mais confiança. Você vai evitar ficar mais ansioso, mais tenso ali em relação às ferramentas ao que você precisa estudar. Eu estou recomendando que você faça dentro dessa estrutura. Estudei Power BI como primeira ferramenta, se for o caso, vou ser capaz de criar um projeto com essa ferramenta? Consigo criar um dashboard com Power BI? Maravilha, você já está apto ali para começar a estudar uma outra ferramenta e conseguir ir seguindo essa mesma estrutura. SQL, será que eu sou capaz de resolver ali pequenos exercícios de SQL? Será que eu sou capaz de montar uma query estruturada? Se você é capaz de fazer isso, uma análise com SQL, você está apto para começar a estudar uma outra ferramenta. Então, para com essa história de preciso estudar todas as ferramentas tudo ao mesmo tempo. É verdade, existem muitas vagas aí que pedem coisas demais, principalmente para analista júnior, para pessoas que estão iniciando na área de dados. Mas também existem, por outro lado, vagas que de fato vão ter ali as qualificações que você precisa de fato para aquela vaga. O mercado é gigantesco, tem muitas empresas, tanto tem empresas que vão trazer vagas ali totalmente fora da realidade, como tem empresas que vão te trazer um roadmap ali, uma lista de qualificações que faz sentido ali para o analista de dados júnior. Por isso que é importante você estar bem posicionado e você seguir esse roadmap claro, definir um objetivo claro para sua carreira, no sentido de estudos, principalmente. Outro ponto é evitar as distrações. O LinkedIn, o Instagram, eles são boas ferramentas, principalmente ali o LinkedIn para fazer networking, para poder ver um conteúdo legal, mas ele também pode ser uma ferramenta que pode te gerar muita ansiedade. Então a ideia aqui é principalmente você conseguir tentar ali, né, filtrar a maior quantidade de conteúdo que seja legal para sua jornada possível. Evite seguir ali pessoas que vão aumentar a tua ansiedade nesse sentido de você precisa aprender milhões de ferramentas e tudo mais, que existem muitas pessoas que fazem isso, e tente consumir conteúdos que te agreguem, que agreguem a tua jornada. Tem muitas pessoas boas no LinkedIn que vão te ajudar, te direcionar da melhor forma possível e não te aumentar a tua ansiedade, enfim, para te vender alguma coisa no final ou simplesmente para te atrapalhar. Então é muito importante que você use as redes sociais, principalmente o LinkedIn ali, não para se comparar com outras pessoas, mas para acompanhar pessoas que vão agregar para a sua jornada. E é muito isso que eu fiz no início, né? Eu via muita gente que postava coisa meio nada a ver, só que como eu estava iniciando, eu achava que aquilo era pura verdade. E aquilo acabou me dando muita ansiedade. Então eu comecei a seguir de fato pessoas que faziam sentido ali para minha jornada, para minha carreira. Então é muito interessante que você siga e acompanhe pessoas ali na rede social que vão te agregar para a tua jornada e não aumentar a tua ansiedade. Outro ponto importante é cuide da sua mente. Eu sei que em muitos casos pode parecer meio que uma corrida essa história de área de dados, tecnologia, tudo muito dinâmico. Mas é muito importante que você cuide da sua mente. Eu falo por experiência própria. Já passei muito, muito tempo estudando várias ferramentas, indo de um lado e para o outro, e aquilo afetou a minha saúde física e a minha saúde mental. Então é muito importante que você busque o equilíbrio. Por isso que eu falei aqui durante esse vídeo sobre definir objetivos claros. Quando você tem um objetivo claro de estudos, por exemplo, você consegue mensurar o seu progresso e você consegue ter um começo, meio e fim ali, digamos assim, do teu estudo.
Então é muito importante que você tenha isso em mente, você estude de forma ordenada, que você faça as pausas, que você vá ali um pouco para literatura também, ler um livro técnico, mudar um pouco, as formas que você consome conteúdo técnico de estudos e tudo mais, para que você consiga equilibrar ali a sua questão mental com seus estudos para migração para a área de dados, ou se você já trabalha com dados, os seus estudos para evoluir ali dentro da sua profissão. Entenda que uma mente tranquila, ela aprende mais rápido. Então é muito importante essa frase. Então o recado que eu queria deixar para você é, se você quer de fato evoluir na carreira em dados, não foque somente em conhecimento, em adquirir esse conhecimento. Foque em adquirir também uma boa mentalidade. Porque como eu já falei aqui durante todo esse vídeo, as informações, o conhecimento, as ferramentas, elas vão estar em todos os lugares. A gente está vivendo basicamente a era da informação. Então é muito importante que você, claro, consuma essa informação de forma consciente, de forma estruturada, mas que você busque cada vez mais ter uma mentalidade melhor. Eu acho que para os próximos anos, ali para análise de dados, os analistas de dados que têm essa mentalidade, que sabem separar esse monte de informação do que realmente é útil para a carreira e da jornada dele, são os profissionais que vão de fato evoluir mais rápido e em menos tempo na carreira. Porque se você for aquele cara que está sempre dentro desse ciclo vicioso de ferramenta, 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 você vai cada vez mais entrar num ciclo de ansiedade, de comparação. Isso vai te prejudicar enquanto profissional. Então, siga essas dicas do vídeo de hoje, defina um objetivo claro, entenda que a tua mentalidade vai te ajudar muito durante o teu processo de migração e durante a tua carreira também. Assim como as ferramentas vão te ajudar, mas claro, sendo consumidas, entendidas e aprendidas de forma estruturada e filtrando exatamente o que você precisa para a tua jornada. Porque se você domina a mentalidade, você domina o caminho. E se você quer dominar todas as ferramentas ao mesmo tempo, você vai se perder no caminho e não chegar ao teu objetivo final. Então me conta aí nos comentários, qual é o teu maior desafio hoje? O que é que mais está te travando, te atrapalhando ali na tua migração, ou até na tua evolução como analista de dados? Coloca aí nos comentários que eu vou responder todos os comentários te ajudando da melhor forma possível, de acordo com a minha experiência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e é disso galera, tamo junto, valeu, falou!